Incoming message. Tô imprensa, irmão, tô trabalhando. Resiste não! Ele tá sendo asfixiado! Ele tá sendo asfixiado, gente! O Ben botou a mão no nariz dele! No nariz dele a mão, gente! Agora o espectador não é passivo mais, o espectador fala. A mão tava no nariz dele, tampando a cara, o rosto todo dele. Ele tá sendo asfixiado. O público, ele foi exaltado na cultura digital. Eu tenho tudo gravado, tudo. Ele foi chutado, picado, asfixiado. O espectador responde, o espectador critica, ele compartilha, ele constrói a audiência. Gente, é mais um caso de um manifestante pobre. Larissa, tá tudo filmado, tudo. Ele constrange a mídia, ele vira a mídia, ele cobre a rua, ele compartilha, ele virou um espectador ativo. Eu tô tendo aqui, tô sendo afastado aqui por uns PMs, não tá deixando eu gravar, já foi ameaçado com spray de pimenta. Aqui os PMs são nervosos dos próprios PMs. Mídia lixo, O poder de um celular na rua, de uma webcam na minha casa, a forma como eu reestabeleci uma conexão com o meu público, o tipo de reflexão que eu comecei a me engajar e a quebra da narrativa editorial que isso me permitia, falei, agora vou ter que seguir nesse caminho. A mídia ninja não apareceu de um dia para o outro. Ela apareceu para o grande público de um dia para o outro. Mas não que tenha demorado muito tempo, mas no meu caso foi uma construção de 2 anos. Do meu primeiro streaming de rua, 2011, também cobrindo repressão policial, a construção de uma rede chamada Pós-TV, junto com Fora do Eixo, do streaming feito em casa, na garagem, de qualquer jeito, para começar a promover coberturas e debates que a mídia não fazia. O que nós temos hoje são redes enfrentando redes no cenário complexo de construção de redes. Então, assim, o Fora do Eixo, a mídia ninja, são redes contra-hegemônicas sendo constituídas no plano dos discursos e dos enfrentamentos, dentro da rede. Primeiro, a gente tinha muita experiência e isso não podia não transparecer no celular. Porque falar é só um celular com um aplicativo transmitindo pancadaria na rua. Não é verdade. Primeiro, muita tentativa e erro. E mais do que isso, tem um trabalho offline muito dedicado, muito sério para a mídia ninja poder existir. Que são as pessoas que estão em casa distribuindo esse sinal. São os grupos, os telefonemas infinitos e reuniões infinitas para saber quem vai, que horas, quem fica no apoio, quem vai manter a bateria do celular funcionando, quem vai pagar o plano de 4G, que naquela época não existia, era o começo, quem vai rotear a nossa rua, porque muitas vezes era o celular, mas era um laptop com uma antena roteando uma área para esse cara fazer isso. Muitas vezes era um carrinho de supermercado indo atrás do câmera, com um gerador para carregar a bateria do celular. Em junho de 2013, as redes sociais levaram milhões de pessoas a protestar nas ruas, em centenas de cidades, no Brasil e no exterior. Junho foi um susto? Evidentemente que foi. Ninguém podia prever junho. Mas a gente sabia muito bem, escrevemos sobre isso em dezembro de 2012, que 2013 ia ser um ano muito tenso na rua. A gente sabia que havia uma massa crítica ebulindo no subterrâneo. Dava para sentir isso. A gente era a encarnação perfeita de grande parte das motivações que justificaram junho, que não foi simplesmente o aumento da passagem de ônibus. Foi uma indignação pública pela narrativa mentirosa que estava sendo apresentada em relação à violência policial. Foi a sensação de que as pessoas estavam reféns tanto da política quanto da mídia. Viram isso?
que a rede social faz é a comunicação social torna-se uma atividade cidadã. Todos, potencialmente, estão falando com todos, potencialmente. Então, assim, é uma inversão de paradigma completa. Isso desarranja completamente o esquema comercial da mídia, porque o acesso ao público não passa mais necessariamente por um veículo. Você pode criar 1000 formas de acessar aquele público que antes custava grana você acessar. Mas o mais importante do que isso é que transforma a comunicação social, que antes era um curso superior, numa necessidade de todos. Quer dizer, é um absurdo hoje em dia crianças não serem alfabetizadas em mídia. Elas não entenderem a responsabilidade que é você compartilhar uma coisa, passar uma informação para frente. Checagem, objetividade, a capacidade de você elaborar perguntas, filmar alguma coisa, fazer um foco, entendeu? Editar um vídeo mínimo, hoje é uma atividade cidadã. No Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo, o projeto Escola de Notícias ensina comunicação e jornalismo para jovens moradores da periferia. A Escola de Notícias é um empreendimento social de comunicação e juventude. O que a gente faz é oferecer produtos e serviços nas áreas de comunicação, mobilização social, geração de conteúdo para organizações sociais, empresas, artistas, produtores culturais. E a gente pega esse recurso e reinveste numa série de projetos que são gratuitos dentro da comunidade do Campo Limpo, todos eles a partir da perspectiva das tecnologias da informação e comunicação. A gente tem atualmente 3 oficinas técnicas: fotografia e vídeo, jornalismo e escrita criativa e criação gráfica. Há quanto tempo você frequenta a Praça do Campo Limpo? Há bastante tempo, desde criança. É engraçado você pensar que na periferia os acessos pela internet são maiores pelo uso do celular. Porque uma casa que não tem computador, ela pode ter internet pelo celular. E isso é visível onde eu moro. A galera não tem computador, mas ela tá online mexendo pelo celular, ela tá online por rede móvel, sabe? E a periferia ela é muito escrachada na mídia como uma coisa negativa, sabe? Eu mesmo, quando eu tava aqui, antes de entrar pra Escola de Notícias, eu via o lugar que eu morava como um lugar, tipo, que não tinha salvação, sabe? E aí depois eu comecei a ver os pontos de luz na periferia. Cara, eu me conectei com tanta gente e eu vejo tanta gente na rede social do meu bairro postando coisas legais que acontecem, postando, tipo, é um curso que vai começar, é uma oficina, um workshop, uma oportunidade de trabalho. A periferia, ela é muito forte quando ela tá junta. E a gente descobriu que o nosso trabalho é um trabalho de ressignificação do espaço internet, que é o que a gente faz hoje. Todos esses meninos e essas meninas fazem uma série de atividades ao longo de toda a jornada de aprendizagem deles dentro da escola de comunicação, que é o tempo todo ressignificar quais são as comunidades das quais eles fazem parte. Eu escuto falar de política desde quando eu me entendo por gente, mas eu nunca consegui ter um contato direto com a política. A Escola de Notícias trouxe o coordenador da juventude de lá da subprefeitura para bater um papo com a gente, sabe? Ele foi aproximando, ele foi entregando rede pra gente, apresentando diversas partes do bairro. É uma galera que reconhece a comunidade como rica, como pulsante, como criativa e procura a Escola de Notícias, procura a Escola de Comunicação para potencializar o seu talento, a sua habilidade, o seu sonho. Usar a rede para contar a sua própria história, para se envolver social e politicamente, é só mais uma das infinitas funções que a internet propicia pra gente. O próprio cara da elite, ele anda de chinela havaiana dentro do shopping e se sente bem. A gente, para poder se sentir bem no shopping, tem que estar com tênis de R$1.000. Para a gente se sentir equilibrado, a gente tem que estar muito bem vestido. Esse programa de podcast, ele é subido, ele é upado no site do Periferia em Movimento. E aí o retorno que a gente tem, o registro histórico da região, sabe? Das pessoas que vivem na região. E é uma coisa que acaba enriquecendo o banco de informações, digamos assim, da nossa localidade, da nossa região. Sem dúvida alguma, os jovens da periferia hoje, com acesso à conexão digital e com ferramentas acessíveis através da internet
para a transformação das suas habilidades, dos seus conhecimentos, se somado a uma atitude empreendedora, tem muito mais chances de produzir conteúdo, de produzir experiências, produtos e serviços capazes de gerar riqueza e serem autônomos e protagonistas da sua própria história. A gente vai contar quantas pessoas foram mortas aqui? A gente vai contar quantos assaltos aconteceram dentro da Praça do Campo Limpo? A gente vai contar quantos jovens foram presos no último ano? Tá bom, a gente pode. Pode em algum momento. Mas a gente quer contar que tem um cara chamado Binho que criou um bar e que começou a fazer poesia e que o bar é só uma desculpa para todo mundo ler poesia. E que depois que isso começou a acontecer no Campo Limpo, eu, Tony, descobri que eu também posso escrever. E não é só o Drummond. É olhar pro bar e, como diz Manuel de Barros, transver o bar. O Campo Limpo virou um mundo muito maior para mim. Os coletivos que eu conheci, as pessoas que eu me conectei, os lugares que eu visitei, não tem quem tire isso de mim, sabe? Essa experiência é muito forte, assim. Não tem quem tire. E você, o que você pretende fazer? O que eu pretendo fazer em quanto tempo? Porque eu quero fazer muita coisa. Incoming message. A gente tem direito de acompanhar essa votação! Filho da puta! Filho da puta! Eu nasci em Santarém, no Pará, e recentemente vim para São Paulo, também meio que buscando os meus ideais e relacionando tudo isso. Eu cheguei aqui, eu fui muito bem acolhida. Eu não conhecia todo mundo desde o início, mas de repente, em uma reunião, eu já estava conversando com todo mundo, já me senti bem acolhida. E eu tô muito feliz de estar junto, assim, e vendo esse momento acontecer. Eu tenho 24 anos, eu sou do interior de São Paulo. Eu vim fazer faculdade em São Paulo vai fazer 7 anos e fiquei. Consegui uma bolsa de estudos pelo ProUni e vim. E desde então eu tenho que me bancar, né? Muito rápido, assim. Cara, eu nasci numa cidade que hoje tem 62 mil habitantes, chama Araioses. Ela tá no delta do Rio Parnaíba, na divisa com o estado do Piauí. E ela era uma aldeia indígena, né? De uma derivação dos índios tapuias, cara. Eu descobri isso há pouco tempo. Eu tô me engajando na causa indígena agora, porque eu já sabia que eu tinha descendência de etnia indígena. Nasci em Santana, zona norte de São Paulo, mas fiquei lá até os 4 anos de idade. Depois disso, eu fui para a periferia de Guarulhos, no Jardim Renzo. O Jornalistas Livres, ele é uma rede de jornalistas, de fotógrafos, artistas, ativistas, que se uniu para tentar mudar um pouco essa onda que o jornalismo estava indo, assim, sabe? Tentar fazer o mais próximo da verdade, assim, né? A gente tá nos fatos, acompanhando as pessoas que sofrem aquilo e tal, e não alterar nenhum tipo de informação, né? A partir do momento que você escolhe entrevistar uma pessoa e não outra, usar uma aspa dessa e não daquela, essa parte e não aquela, você já está colocando a sua visão daquilo, né? Então, você tem que ter um maior, como eu disse, compromisso para tentar fazer com que você conte a verdade, né? Vai ser a verdade sobre a sua perspectiva, nunca vai ser a verdade sobre, né? É a sua percepção daquela verdade. Então, a partir do momento que é a sua percepção, não é... Essa questão não é completamente neutra, né? Essa neutralidade e essa imparcialidade é uma ilusão. O que diferencia um grupo como Jornalistas Livres de uma outra comunicação ou do Ninja mais tradicional dos movimentos sociais? A qualidade estética é arrebatadora. Antes de eu me conectar com a causa, eu tô louca para partilhar aquela imagem linda.
A foto que eles fizeram, que o Ninja fez dos garis no Rio de Janeiro, né, o cara em cima daquele baldão laranja, com a mão para cima, aquilo ali é uma iconografia de revolução que vem lá dos princípios da história do audiovisual, do cinema, da história da arte. Então, o cara me conecta com uma experiência estética de impacto. Ou seja, não é só a causa que eu estou compartilhando, aquilo me seduz, né? Eu acho que para ser um jornalista ou um comunicador, você não tem que ser idealista, mas para ser um jornalista livre, tem. Quando eu cheguei aqui, eu pude ver que era isso que eu queria. Que aqui a mudança estava acontecendo. Ninguém sabendo direito como é que ela vai crescer, mas ela já está acontecendo de alguma forma. Na nossa primeira cobertura, a gente alcançou mais de 1 milhão de pessoas, só no Facebook, para um grupo que tinha 3 dias de formação. As reuniões de pauta, elas costumam ser antes das reuniões gerais e nas reuniões gerais, né? E no grupo do WhatsApp a todo momento. Todo mundo ali tem poder de voz. Se você chegar a primeira vez aqui e quiser botar uma pauta na mesa, você vai colocar a pauta na mesa, a gente vai discutir essa pauta. A gente tá, de repente, no celular e aí o WhatsApp fala, olha, tá acontecendo agora, sei lá, uma reintegração no centro, quem que tá por ali, quem que pode fazer, como que a gente vai resolver isso. Porque hoje todo mundo pode ser jornalista e não dá pra te falar o que a gente vai fazer. Porque a gente vai chegar lá, pode ser que mude completamente, a gente vá por um outro caminho, assim, sabe? E são de matérias, lugares que não é qualquer um que entra. Esse é o nosso lance. A gente consegue entrar onde poucas pessoas vão, assim, sabe? Sou imprensa, irmão, tô trabalhando. Ser resistência em alguns momentos, dar a cara a tapa e para a linha de frente. Então, a gente sempre vai preparado para a merda acontecer. A gente vai com capacete, máscara de gás. O que diferencia a gente da grande imprensa é o aprofundamento da pauta. É o envolvimento que a gente tem com as pessoas, sabe? Trocar uma ideia com os moradores, saber um pouco mais da história deles. Nosso propósito é contar histórias reais e inteiras, não vender uma foto que possa ser usada em qualquer contexto. Como resistência, a gente consegue, por exemplo, ser a democratização da mídia na prática. A gente está indo lá e dando voz para pessoas que não necessariamente conseguiam ter voz anteriormente. Uma informação que você tinha recebido antes de dormir já mudou completamente, o plano que você tinha para fazer de manhã já mudou também, você vai ter que ir para outro lugar, então é mais ou menos isso, cara. E se você não acorda pegando no celular, assim, a parada vai atropelando, tipo uma avalanche, assim, de informação, saca? A verdade é que a gente tem que se adaptar para que a gente consiga fazer a coisa rápida, que a pessoa vai ver no celular na hora e vai ver o que tá acontecendo, porque é importante, porque não adianta, na hora que o pau tá comendo, é aquilo que tem que sair na hora, não dá para você esperar para você fazer uma grande reportagem. Mas a gente também tem que ter cuidado que depois que o pau comeu, fazer a grande reportagem. E aqui a gente tem um papel um pouco maior de fazer parte da construção desse projeto. E fazer parte da construção desse projeto é isso, não só ser jornalista, ser mídia social, ser cinegrafista quando precisar, ir junto com os movimentos sociais, pautar os movimentos sociais também. Então eu acho que se você não faz uma coisa que você acredita de verdade, você, sei lá, você vai viver infeliz pro resto da vida. E, sei lá, eu podia ser contador, sabe? Tipo, eu podia ser engenheiro, eu podia ser qualquer coisa, mas eu decidi viver do meu sonho. Isso implica em várias coisas que não são tão legais também. Porra, muito perrengue, atrasar a conta. A gente precisa bancar a sede, bancar alguns equipamentos, uma estrutura mínima, transporte para cobrir algumas pautas. E aí a gente entende que o financiamento coletivo seria a melhor forma. Os jornalistas livres precisam de você. São R$100 mil que a gente vai estar coletando através desse financiamento coletivo para custear uma sede,
para custear um site, para custear equipamentos básicos e para expandir essa rede por todo o Brasil. Hoje, a grande questão do jornalismo corporativo, né, das empresas de comunicação, é que elas são empresas de comunicação. Então, elas estão ligadas a quem banca elas, as marcas que estão por trás delas, né? E inclusive no Congresso, todo esse lobby que tem, então a gente acredita que se a gente está se propondo a fazer uma mídia livre, a gente tem que ser financiado de forma independente, né? Porque senão a gente também vai acabar estando ligado a essas coisas que são as coisas que a gente critica. E por isso que a gente optou por fazer um Catarse. A saída financeira passa exatamente pelas possibilidades de rede que, primeiramente, viabilizou a própria existência de veículos como esse, independente da grana. Quer dizer, a rede viabilizou primeiro alcance, primeiro a gente poder falar, depois ser ouvido, depois se organizar, disputar a narrativa. Naturalmente, essa mesma infraestrutura vai ter que dar conta do financiamento. E ontem a gente tá com 52 mil. Como é que tá? Tá correria, né? Agora 10 dias até o final. E nossa meta é 100 mil. Se a gente não consegue os 100 mil, a gente perde tudo. E faca na caveira, né? A gente vai pra rua, vai ver o que dá pra fazer, já passa chapéu, a gente, vai chorar, vai... O espectador, ele vai ter que reconhecer que se ele entendeu que essa informação ela tem um valor político, social, existencial para esse cara, que é parte da construção dele como cidadão, ele vai ter que achar um jeito de atribuir um valor financeiro para isso também. E isso passa pela mudança da cabeça do público, mas os jornalistas, os mídia ativistas, as pessoas que querem viver nesse mercado vão precisar viver desse mercado também. Então é papel nosso educar esse público, não exaltar o amadorismo como uma condição eterna. Ela pode ser necessária para o recomeço de uma mídia, mas nunca suficiente. Hoje é um dia de festa, é um dia de alegria imensa para os jornalistas livres, porque com apenas 3 meses de vida, temos um monte de matérias publicadas e acabamos de cumprir a meta do Catarse. Então nós já temos em caixa hoje R$ 124 mil. A gente acionou a rede em Curitiba, Belo Horizonte, jornalistas livres de fora do Brasil. Foi uma correria muito louca, mas a gente conseguiu bater a meta com menos de um dia para fechar. E agora a gente conseguiu passar da meta, que foi uma coisa incrível. A falta de recurso, a falta de infraestrutura, a falta de dinheiro, a falta de tempo não é um impedimento para a nova geração fazer as coisas que elas querem fazer. É um divisor de águas, talvez. No jornalismo, no fotojornalismo, na maneira como se faz comunicação. Não quero que a gente seja o único. Eu acho que daqui tem que surgir várias coisas. A gente tem que ter outras redes, a gente tem que ter outros coletivos fortalecidos de comunicação que se propõem a contar de outras perspectivas, inclusive diferentes da nossa, porque uma mídia verdadeiramente plural é essa, sabe? A ideia de que você percebe que você não está sozinho dá muita força e faz com que a gente acredite na comunicação, na democratização da comunicação e numa comunicação livre, de fato. Nós abrimos uma nova possibilidade de se consumir sem ter. Eu não preciso ter uma bike para andar de bike, eu não preciso ter necessariamente um carro para andar de carro. Essa expansão de consciência mesmo acontece muito rápida. E a tecnologia ela ajuda muito isso. Com a tecnologia, isso permite que a gente compartilhe coisas muito mais do que antes, né? Então a gente atingiu mais de 100 países em menos de 2 anos.